O assunto por aqui hoje é um livro bastante surpreendente que se utiliza do universo de Sherazade e suas Mil e Uma Noites para falar sobre corrupção e responsabilidade individual pelas nossas próprias ações. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversamos, portanto, sobre Noites das Mil e Uma Noites do Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, que foi o Prêmio Nobel de Literatura em 1988, o primeiro escritor de língua árabe a ser laureado com esse prêmio, e aliás permanece até hoje como o único autor de língua árabe a ser reconhecido por este prêmio. Como eu costumo fazer em vídeos de resenha, eu vou estruturar este vídeo aqui em algumas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito do autor, dos papéis dos gênios na cultura muçulmana, que eu achei assim bem interessante. E gênios são personagens importantes nesse livro. E depois eu vou falar sobre o enredo e as minhas impressões a respeito dele. Caso você queira pular algum pedaço, eu vou deixar os minutos aqui na descrição. É só você clicar nele e pular. Mas eu recomendo que veja inteiro, porque a história do Naguib é interessante. E essa história dos gênios também dentro da cultura muçulmana eu achei espetacular. O Naguib Mahfouz nasceu em 1911, numa família bastante religiosa, no próprio Cairo, mas apesar desta criação muçulmana, ele aparentemente era ateu e tinha posições bastante liberais para os padrões egípcios a respeito de várias questões, tanto culturais quanto políticas. O Naguib Mahfouz era funcionário público e trabalhou para o governo tanto antes da Revolução de 52, quando o país ainda era uma monarquia, quanto depois, quando passou a ser uma república. E curiosamente, ele era diretor do departamento de censura. Eu não sei vocês, mas eu acho bem estranho pensar num escritor e também uma pessoa ligada ao cinema, como ele foi, trabalhando como diretor de censura. E ainda mais ele, que era tão mal visto pelas suas opiniões que tendiam a ser mais liberais. Mas enfim, o fato é que o próprio Naguib Mahfouz tinha uma das suas obras retirada de circulação no Egito, porque ele era acusado de se utilizar de figuras sagradas como Maomé, Moisés, Jesus, para escrever as suas alegorias no livro Os Filhos do Nosso Bairro. E depois que ele se aposentou do serviço público, ele intensificou a sua produção literária, e eu fiquei impressionada por verificar quão grande é a produção dele. Ele escreveu muitos romances, muitos contos, e existe pouquíssima coisa dele publicada aqui no Brasil, devido a posicionamentos recorrentes do Naguib Mahfouz que contrariavam a religião. Ele era essa figura ali meio deixada de lado, o que talvez justifica em parte a frieza com que o mundo árabe recebeu a notícia de que um escritor de seu idioma seria laureado com o Nobel de Literatura. E para piorar a imagem do Naguib Mahfouz perante os seus próximos, em 89 ele se posicionou de forma favorável ao Salman Rushdie, que tinha acabado de receber aquela fátua, que é uma espécie de uma sentença de morte ou uma ordem de morte, por conta da publicação dos seus versos satânicos. Para muitos muçulmanos isso foi a gota d'água. Tanto que em 94, olha só, 5 anos depois, ele sofreu um ataque, um atentado, saindo de dentro da própria casa. E esse ataque gerou uma sequela grave. Ele teve um machucado sério no ombro que comprometeu o movimento de todo o braço. E a partir de então, para que ele pudesse escrever, ele dependia da filha. Ele ditou os seus últimos livros para que a filha escrevesse. Era um atentado sério mesmo, não era só para machucar não, a intenção era matar mesmo. Mas mesmo assim, ele nunca se mudou no Egito, onde veio a falecer já bem idoso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel do gênio na cultura muçulmana, porque isso faz diferença para o que eu vou comentar a respeito do enredo e também das minhas impressões a respeito do livro. Eu achei esse assunto tão interessante que eu vi vários vídeos a respeito disso, mas eu acho que o que condensou melhor as informações que eu já tinha visto foi o do História Islâmica. Eu vou deixar o link para o vídeo dele aqui, que é bem legal. Mas de forma muito resumida, os djinns, os gênios, são um grupo de seres que ocupam o mundo espiritual e que estão aqui também como criaturas de Alá. Alá, quando criou o mundo, primeiro criou os anjos, feitos para adorar o Alá, portanto, sem livre-arbítrio, e posteriormente Alá criou os djinns, dotados já de livre-arbítrio, longevos e com alguns poderes. Só que estes gênios abusaram bastante do próprio livre-arbítrio e dos próprios poderes
e quase causaram a destruição na terra. Então Alá, nada contente com o que estava acontecendo aqui na terra, enviou os seus anjos para que contivessem os djinns. Não era para destruir, era só para conter. E depois que a terra já estava mais apaziguada, ele criou então o homem, e os djinns se enciumaram do amor de Alá pela humanidade e começaram a se revoltar novamente. Depois vocês vejam o vídeo lá do História Islâmica, que ele explica muito mais detalhadamente sobre essa história. Para o que eu quero falar já, quando for interpretar o livro, essa informação até aqui já basta. E é bem diferente daquela imagem que nós temos do gênio, né? Do gênio bonzinho, que tá numa lâmpada, que faz os desejos dos humanos, uma versão Disney. Mas eu achei bem mais interessante a versão original mesmo do folclore árabe. Pelo que eu andei lendo, os djinns eram criaturas que já existiam no folclore árabe antes dessas revelações ao profeta, como a religião acredita, mas esses seres foram acolhidos pela própria religião dentro do livro que é considerado sagrado para os muçulmanos. Agora sim, vamos falar do livro especificamente. Esta belíssima edição da Companhia das Letras. Eu gosto muito dessa coleção aqui. E atenção você que está com o meu Desonra do Coetzee, que eu emprestei há uns 6 anos. Por favor, me devolva, estou com saudade. Essa edição ela tem a sobrecapa e a capa de tecido. Então, agora que eu já mostrei bastante a sobrecapa, eu vou mostrar a capa de tecido porque eu acho muito mais bonita. Bem, esta edição aqui, portanto, publicada pela Companhia das Letras, com tradução de Georges Fayez-Kouri e Neuza Neif Nabhan. Nós começamos esse livro aqui vendo o finalzinho da história das Mil e Uma Noites, que é a Sherazade indo se apresentar ao sultão, já sem uma história para contar, e com receio do que vai lhe acontecer. O sultão aceita a Sherazade como sua companheira de vida e coloca, portanto, fim à matança que ele havia iniciado. Gente, eu tinha tão pouco conhecimento sobre as histórias das Mil e Uma Noites que eu não sabia nem por que a Sherazade precisava se manter viva. E é porque o rei tinha sido traído por uma das suas esposas. E então, como uma retaliação a essa raça horrorosa, né, que é a mulher, sempre, né, as filhas de Eva, ele se casava com virgens, aí matava, casava de novo, matava. No fim das contas, achei que Shahryar é só um corno que não soube lidar com o próprio chifre, saiu matando geral e só parou com isso em nome da curiosidade e não exatamente da bondade. E é a partir daí que o autor se pergunta, será que o rei, o sultão, aprendeu alguma coisa? E será que os seus súditos aprenderam algo com o exemplo real? Acho que não, né? Senão nós não teríamos um livro sobre corrupção. Só que a corrupção aqui é num sentido mais amplo, geral mesmo. Não é só a corrupção que acontece em torno do sultão, não é só a corrupção política. Ele fala aqui das corrupções humanas, tanto as que envolvem dinheiro quanto as que envolvem valores morais. E eu diria até que este livro não tem um enredo, ele tem alguns enredos que são mantidos paralelamente e se entrelaçam mais ao final do livro. Como principais histórias aqui, nós podemos mencionar tanto a da Sherazade, que está infeliz com a sua vida, né? Ela está feliz por ter sido poupada, mas ela se questiona constantemente sobre se esta aparente bondade, né, do sultão vai permanecer. Ela está sempre se sentindo por um fio, com medo de que alguma reação dela possa desencadear novamente aquela onda de fúria do sultão. Existe também aquele enredo mais focado na história da irmã dela, a Dunyazad, que é uma história mais de amor, mesmo de paixão de casal. E existem 2 mistérios aqui. Aliás, uma das situações é um mistério para os personagens e a outra é um mistério para nós. O mistério para os personagens é a sucessiva troca de chefes da guarda em virtude do falecimento. Logo no início do livro, o chefe da guarda é morto, em seguida o seu sucessor também é encontrado morto, e assim por diante. E as pessoas começam a se sentir meio preocupadas com aquela situação, embora muitos deles desconfiem que o real motivo seja, de fato, a própria corrupção mesmo. E o que é mistério para nós, leitores, é que existe um personagem aqui que é um gênio. Quando nós percebemos o que ele é, fica aquela dúvida, tá, mas pra quê? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele está, de certa forma, espionando os humanos?
Mas no final, quando o livro vai se entrelaçando, todas essas questões são tratadas de uma forma bem certinha, bem redondinha, e todas as pessoas que fizeram más escolhas ao longo deste livro têm um final também mais definido. Para alguns, existe uma certa redenção, para outros, não. Então, nós só vamos descobrir ali quem aprendeu ou não, claro, lendo. Afinal de contas, a ideia deste vídeo é incentivar vocês a lerem o Noites das Mil e Uma Noites. Como eu dizia, as histórias parecem desconexas, só que lá pelos 65%, 70% do livro, elas começam a se entrelaçar e a partir para um final que coroa muito bem todos os acontecimentos desse livro. E é um livro em que acontecem muitas coisas, é um livro de muita ação. E quem impulsiona essa ação são justamente os gênios. Por isso que era importante entender o papel do gênio na cultura árabe. Porque aqui o gênio funciona mais ou menos como um contraponto da humanidade. Muitos deles usam o seu livre-arbítrio para fazer coisa errada, como os humanos, por sinal. Os humanos desse livro não são nada agradáveis. Nós estamos aqui vendo o tempo todo pessoas agindo de má fé e colocando a culpa dos seus atos em circunstâncias externas. Um bota a culpa em Deus, outro bota a culpa no próximo, outro bota a culpa nos gênios, o outro bota a culpa na droga que usou. E assim, todos eles seguem errando e não assumindo os próprios erros. E o mais interessante é que eles estão o tempo todo com Deus na boca. Se Deus quiser eu vou, graças a Deus eu fui, mas é porque Deus quis assim, Deus quis não sei o quê. Na maior parte dos casos, as pessoas usam essa religião como um escudo para as próprias ações erradas. E nesse ponto, o Naguib Mahfouz me lembra muito Saramago, porque a crítica dos dois não é contra a fé individual, é contra o mau uso desta fé. O Saramago critica muito a fé como um instrumento de poder. E aqui o Naguib Mahfouz critica muito o mau uso da fé como um escudo para gente sem vergonha, para gente sem caráter. A corrupção é presente nesse livro de forma bem literal. As pessoas falam sobre a corrupção que acontece no reino, mas poucas pessoas enxergam a corrupção fora do meio político. Exatamente como a sociedade atual. Mas essa questão do livre-arbítrio e das vontades é mais velada no livro. É algo que nós depreendemos observando as atitudes, observando ação e reação. A pessoa erra, se esconde. Se alguém descobre, ela tem uma excelente desculpa para isso. Eu gostei muito da forma como ele tratou essas questões aqui no livro, porque ele não ignora que existem circunstâncias que são alheias à nossa vontade. Nós não temos controle sobre tudo. A grande crítica que ele faz é ao uso indevido dessas circunstâncias externas como uma desculpa para uma ação que foi tomada exclusivamente usando o livre-arbítrio. E voltando lá na questão dos gênios, por que eu gostei do uso desses seres aqui no livro pelo Naguib Mahfouz? Ele escrevia para a comunidade egípcia, portanto, ele escrevia para pessoas que levam em consideração o que foi dito sobre a relação de Alá com os djinns. Por que é que os djinns foram controlados? Porque eles fizeram mau uso da própria vontade. Eles usaram o livre-arbítrio para causar confusão, destruição, guerras. Eu não sei se era a intenção do Naguib Mahfouz ou até mesmo se essa interpretação que eu vou explicar agora cabe dentro da cultura muçulmana, mas eu fechei esse livro com a impressão de que ele era um aviso bastante alegórico, um alerta. Olha só, humanidade, assim como nós temos o nosso livre-arbítrio, os djinns também tinham. Olha só o que eles fizeram com a Terra e qual foi a consequência para eles depois. Então, será que nós, humanos, quando fazemos as nossas más escolhas, tomamos decisões ruins, conscientes de que elas são ruins, não estamos caminhando para o mesmo fim dos djinns? Então, repito, dentro da cultura muçulmana, não sei se essa interpretação seria cabível, mas aqui, como literatura, foi a impressão que eu tive quando eu li esse livro. Eu achei um recado muito bem dado, por sinal, através de um livro que é escrito de uma forma muito agradável, que trata de alguns temas sérios de forma leve. Tem algumas cenas aqui que são bastante violentas, mas nada muito explícito. Ele fala sobre a violência, ele diz o que aconteceu, mas sem entrar em muitos detalhes.
Então, eu gostei da forma como ele escreve e por isso mesmo quero ler outros livros do autor. Alguns eu sei que eu só vou encontrar em sebo, que já estão fora de catálogo há algum tempo, mas existem outros que ainda é possível encontrar em livraria também. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou pretende ler algum livro escrito originalmente em árabe. E se tiver algum título para me sugerir, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!